Bom, então bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, dia 17 de fevereiro, de março de 2021, vamos fazer a continuação daquele vídeo que eu postei. Para mim é ontem, né? Para vocês eu não sei que dia eu vou subir esse vídeo, tá? Mas vamos elaborar aquela ferramenta para equalização dos carburadores que eu falei no vídeo do Giclée 270, tá bom? Então, olha só que simples. O que a gente vai precisar? Uma mangueira. A gente só precisa de uma mangueira, tá? A questão é que mangueira que a gente vai usar. Olha só. O que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Isso aqui é o coletor de admissão da RD, né? Então, ela tá lá bonitinha. Eu estou usando isso aqui só como exemplo, tá? E para tirar as medidas daqui, tá bom? A gente não vai usar eles, então vocês não precisam disso, tá? Então, olha só. Ele tá lá montado na moto, né? Assim, bonitinho. Pera aí. Com o carburador aqui, né? Então, olha lá. Então, tá tudo lá montadinho na moto assim. Beleza? Aqui é onde vem o tubo equalizador. Tá bom? Então, aqui vem aquele tubinho assim, ó. Tá? Conectando as duas admissões do motor. O que a gente vai fazer? Para fazer a equalização dos carburadores, a gente precisa tirar aquele tubo equalizador, tá? E conectar uma mangueira nos dois lados e garantir a vedação aqui completa do sistema, tá? Por que acontece? Isso aqui vai funcionar como uma tomada de vácuo do motor. Então, quando o motor, o pistão descer, forçando a admissão, ele vai puxar ar por onde vier, né? Então, qualquer furo, qualquer buraco vai entrar ar. Então, vai entrar ar por aqui, pela entrada do carburador, e se aqui tiver aberto, por aqui. Então, por isso a gente tem que vedar. Vocês viram que essa mangueira sobra aqui, né? Olha lá, acho que dá pra ver aí, né? Então, a gente vai ter que vedar isso aqui, tá? Nessa mangueira que a gente vai usar, eu tenho aqui, ó, eu marquei o meio dela, tá? E peraí que escorreu para todo lado, aqui, ó, já tá voltando aqui. Tem um pouco de óleo 2 tempos, tá? Fica melhor se você diluir esse óleo 2 tempos com um pouquinho de gasolina, tá? Quanto mais fluido ele tiver, quanto menos viscoso ele tiver, melhor, mais preciso vai ser isso aqui. E quanto menor for, tem gente que chama de luz, né? Minha mãe chama de luz. Eu falo bitola, tá? Quanto menor for a bitola interna da mangueira, também mais preciso vai ser o teste, mais precisa vai ficar a ferramenta que a gente vai fazer, tá? Essa ferramenta existe. Se vocês quiserem comprar, existe. Se chama equalização, procura lá no Mercado Livre como ferramenta para equalização de carburador. Tem até para motor 4 cilindros. Aqui, se a gente pensar um pouco, até dá para fazer para mais de 2 cilindros, tá? Mas eu vou montar para 2 cilindros, que é o que eu preciso. E não sei ainda como eu faria para mais de 2 cilindros, mas sempre dá para fazer, tá bom? Então, voltando lá, aqui a tomada vai servir como tomada de vácuo. Então, quando a mangueira estiver conectada aqui, o motor vai puxar o que tiver para puxar. Vai entrar ar e combustível e óleo por aqui, né, do carburador. E se isso aqui estiver aberto, vai puxar ar por aqui. Se estiver fechado com o tubo equalizador, vai funcionar o motor normal. O tubo equalizador vai servir para puxar a mistura sobressalente, né, a mistura que sobra aqui no tubo, que por consequência puxa também do outro carburador, que vai estar aqui do lado, em regimes de carga alto, tá? E se tiver essa mangueira, o que ele vai puxar? O que o motor vai puxar? Ele vai fazer uma zona de baixa pressão e vai puxar o que tiver dentro dessa mangueira. Dentro dessa mangueira aqui tem ar e aqui na metade tem um pouquinho de óleo 2 tempos com gasolina. Então, o carburador que tiver um maior fluxo, uma maior vazão de entrada e saída, né? Ou seja, tiver mais aberto aqui o pistonete, a mistura vai tender a caminhar para o lado do carburador que tiver maior vazão, tá? Então, por isso tem uma marca aqui no meio da mangueira, porque esse concentrado de óleo 2 tempos aqui, ele vai começar a caminhar, ele fica oscilando assim, vai caminhando para o lado que tiver maior vazão. Então, o motor está puxando mais mistura por um lado do que pelo outro, tá? Então aí a gente vem regulando aqui no parafuso de lenta, né,
de controle de altura do pistonete e no ajuste dos cabos para conforme você for acelerar ou deixar a moto em marcha lenta, isso aqui tender a ficar centralizado, tá bom? E essa é a equalização dos carburadores, tá? Isso é super importante para o funcionamento do motor, tá? Principalmente em baixas rotações, tá? Em alta rotação, se você tiver com o pistonete exatamente na mesma altura, só que o fechamento tiver irregular, que nem o meu lá, então em baixas rotações, marcha lenta e tal, vai ficar ruim, mas em alta rotação não altera praticamente nada, que os pistonetes vão subir juntos e... tá? Mas essa é a equalização dos carburadores. Oi? Posso pôr água para ferver? Pode. Então voltando aqui, peraí, deixa eu separar essa mangueira que a gente vai usar. Vocês já entenderam por que eu quero essa mangueira fina, né? Mesmo ela não cabendo aqui, ó, tá? Sobrando aqui, a gente vai usar ela, porque como o diâmetro interno é menor, a precisão da medida é maior, tá? Porque se ela tem uma área menor aqui dentro, quanto menor for o vácuo, mesmo com um vácuo pequeno, uma tomada de vácuo pequena, uma zona de baixa pressão, tá? Desculpa, vácuo só existe no espaço, isso é definição, tá? Mas quanto menor a alteração de pressão, maior a movimentação do óleo com gasolina aqui dentro. Então, mais precisa fica a minha ferramenta. Qual mangueira cabe aqui? Quer ver? Vocês já vão entender. Olha só, para eu colocar aqui uma mangueira que caiba aqui dentro, ó, essa aqui dá certinho, tá? A gente vai vedar com um pouco de silicone preto para ficar bonitinho, tá? Mas essa aqui fica muito boa, mas olha o tamanho do diâmetro interno do furo da mangueira. É muito grande, tá? Então aqui a gente vai perder muita precisão, ok? Acho que vocês estão vendo aí, né? Espero que sim. Então a gente vai perder muita precisão, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu tenho alguns tamanhos de mangueira, e a gente vai fazer uma adaptação. Eu vou encaixar uma mangueira dentro da outra, selar com silicone, para a gente poder usar a nossa ferramenta aqui, tá? Não precisa disso, tá? Mas eu vou usar, que eu vou fazer a ferramenta para ficar aqui na oficina, então eu vou fazer a ferramenta bonitinha, tá? Se você usar só a mangueira, já serve, tá bom? Você pode, inclusive, só comprar uma mangueira dessa aqui e colocar lá, já vai dar certo. É que eu quero fazer bonitinho, tá? O que eu fiz? Eu peguei essa tábua, já tinha, nem cortei, e eu só marquei aqui eu marquei com a serra, tá? Só para fazer uma escala. Ah, quanto você deixou de espaço para espaço? Sei lá, provavelmente eu deixei 10 milímetros, mas isso pouco importa, você só precisa de uma escala, tá bom? Aqui é só para... porque a mangueira vai fazer a curva aqui, né? Essa aqui, deixa eu pegar essa aqui, só para... acho que vai ficar mais fácil de ver. Então, como a mangueira ela vai fazer a curva aqui, eu vou prender ela aqui. Quando ela subir aqui, ó, eu vou ver o quanto subiu, tá? É só para isso. Ela vai sair a partir daqui, tá? E aí eu consigo ver se estiver subindo muito ou pouco, só para fazer uma escalinha, tá bom? Mas não precisa, é só que eu quero montar a ferramenta, para deixar ela já aqui montada, pronta, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai encaixar, eu vou cortar os pedaços de mangueira, a gente vai encaixar uma mangueira dentro da outra, para fazer a vedação e montar ali a nossa ferramenta, tá? Aqui, o que é mais importante de tudo é que os pedaços de mangueira sejam o mais próximo possível, tá? Que eles tenham o tamanho, o comprimento o mais próximo possível. Diâmetro interno e externo vai ser o mesmo, né? Porque é a mesma mangueira. Porém, o comprimento tem que ser o mais próximo possível. Óbvio que não dá para ser perfeito, a gente vai cortar na mão, vamos medir, tudo bem, mas vai cortar na mão e tal, a gente acaba perdendo medida, né? E quando você for encaixar a mangueira aqui dentro, é muito importante que, quando encaixada aqui, nos dois lados fiquem com a mesma altura, tá? Que elas entrem nos coletores de admissão na mesma profundidade. E se eu deixar uma assim e a outra assim, eu não preciso nem falar, né? Vocês já estão vendo que atrapalha o fluxo, tá? Se eu deixar uma um pouquinho para cá e a outra muito alta aqui, tá? Também interfere no fluxo. Se eu deixar uma no limite aqui e a outra lá para cima, tá? Também interfere no fluxo. O que a gente quer é deixar o fluxo o mais parecido um com o outro possível, tá? Para que isso não influencie nas medidas que a gente vai tirar aqui da mangueira, tá? Por isso que existe já a ferramenta pronta, com
um medidor de pressão, só que eu não vou comprar porque é muito caro. Na época que eu procurei custava acho que 500 pila, um duplo, tá? Um para carburação dupla. Eu não vou gastar esse dinheiro nem a pau, tá bom? Então a gente vai fazer uma que não é, obviamente, a coisa mais precisa do mundo, mas já funciona, é melhor, inclusive, do que não fazer a equalização, tá bom? Então eu vou montar aqui e já mostro para vocês, tá? Essas mangueiras, ó, por exemplo, essas mangueiras eu paguei acho que R$3 o metro, tá? Então, dá pra comprar vários metros de mangueira aí em vez da ferramenta pronta, tá bom? Mas quem preferir a ferramenta pronta, aconselho, é muito bom, tá? É muito prático, a precisão dela é bem mais alta do que isso aqui que a gente vai fazer. Mas aqui já funciona, tá? Então, vamos lá. Eu acho que eu não vou pausar o vídeo, não. Eu vou embora. E aí, qualquer coisa eu edito depois e corto, tá? Ah, eu ia fazer com essa mangueira preta aqui, ó. Tá? Essa mangueira preta também dá o diâmetro exato aqui, ó, tá? Fica muito bom. E quando encaixa direto essa aqui, que era melhor até de se fazer, já dá uma boa vedação. Só que ela é de tecido, tá? E no tecido vai passar ar. E o que eu ia fazer? Eu ia revestir ela com silicone preto e deixar ela lisa. Tá? Também é uma ótima opção, funciona, tá? E vai funcionar muito bem se vocês quiserem fazer assim. Só que quando eu fui comprar as mangueiras, eu não achei nessa medida, tá? E eu só tenho uma aqui que tá velha, ressecada pra caramba, então eu não vou usar ela. Eu vou preferir fazer nas transparentes, mas não teria problema nenhum, tá? Dá pra fazer com essa aqui, desde que você passe silicone preto aqui em volta, passa com o dedo mesmo, só deixa ele lisinho, para quando ela encaixar aqui, não ter nenhuma passagem de ar. Mesmo que você aperte a abraçadeira. Vai, Amarela. Oi, Pelé. Vem cá. Vem aparecer no vídeo aqui, vem. Quando você apertar a abraçadeira, o que acontece? O tubo equalizador que está lá é de alumínio. Então você pode apertar a abraçadeira que ele não vai deformar. Aqui, uma apertadinha a mais que você der, para tentar vedar, você acaba estragando, atrapalhando o fluxo, porque a abraçadeira vai comprimir a mangueira lá dentro, tá? Então, como isso aqui é muito mole, é importante a gente precisar apertar o menos possível a abraçadeira. Se precisar não apertar, melhor ainda, tá? Então por isso a gente vai fazer com as mangueiras transparentes. Então vamos lá. Deixa eu começar aqui, parar de enrolar e vamos começar. Não liguem pra bagunça, tá? Essa oficina tá cada vez mais bagunçada, mas tem peça espalhada para todo lado. E é isso aí. E também, ó, bom, o comprimento da mangueira final, isso de fato não vai influenciar tanto. É melhor que seja o menor possível, tá? Mas se você quiser deixar essa mangueira aqui, final, com 60 metros, desde que você saiba onde é o meio dela, não vai ter tanto problema, tá? É bom que ela tenha um comprimento razoável, porque você consegue passar pela moto da melhor forma possível, tá? O comprimento dela não vai influenciar tanto, porque uma vez que as pontas estiverem fechadas lá, estiverem seladas, a pressão do sistema é constante. Independente de eu ter uma mangueira grande ou uma mangueira pequena, a pressão é a mesma, tá bom? Então isso não vai influenciar. Um pouco sim, porque querendo ou não, as mangueiras, você vai ter perda nas mangueiras, pode ter movimentação das paredes e tal. Mas eu acho que com a pressão negativa que a gente vai ter lá, não acredito que chegue a flexionar tanto assim essa mangueira. A parede dela é bem razoável, eu tenho que fazer uma força relativa para amassar ela, tá? Eu acho que isso não vai influenciar tanto assim, tá bom? Bom, então voltando aqui, vamos lá. Ok, até agora tudo certo. E agora
Vamos descartar essas pontas aqui, tá? Porque essa mangueira tá parada faz muito tempo, já sujou muito ali. Então eu vou tirar aqui. Vou deixar elas meio compridas mesmo. Aí depois a gente ajusta um tamanho direitinho, tá? Na hora do sufoco isso aqui ajuda muito. Olha lá, ficou bem próximo, tá? Obviamente que exatamente igual não ficou, mas ficou bem próximo. E é isso aí. Agora a gente só vai fixar aqui a ferramenta, as pontas, o meio, e já temos a ferramenta praticamente montada. Bom, então lá pessoal, ferramenta pronta, tá? Aqui ó, é importante que aqui é importante que os tubos fiquem o mais alinhados possível, tá? Pelo menos no lugar onde você tiver uma escalinha, se você for montar uma igual a minha, tá? Só para você ter uma referência. Aqui ele tá desalinhado assim, né? Mas é porque a mangueira tá torcida, tá? Você dá uma puxadinha, ela alinha, tá? Bom, então lá, ferramenta pronta, tá? Vou falar uma coisa importante aqui. É muito importante que quando você for montar na moto para equalização, a ferramenta esteja perfeitamente a 90 graus com o solo, tá? E não torta. Por quê? Porque senão, olha aqui, ó. Se você inclinar ela, você vai ter diferença de medida aqui no nível, tá? Então, como você vai fazer para saber se a ferramenta está perfeitamente a 90 graus? Você pode usar um desse aqui. Mentira. Beleza? Não precisa. Você até pode usar um nível, tá? Mas não precisa, porque isso aqui é um nível, tá? Então, quando você for montar lá na moto, olha aqui, ó. Tá? Suponha aqui no chão tem, sei lá, um relevinho assim, ó. Tá vendo? Tá vendo que o óleo, com relação à minha referência ali, tá desalinhado? Um lado tá mais alto que o outro. Aí você vem no chão lá e alinha, coloca um calço ou alguma coisa, eu acho um local melhor para montar a sua ferramenta, tá? É só você olhar aqui, ele tem que estar alinhado. Se tiver alinhado, perfeito, isso aqui nada mais é do que um nível, tá bom? Então, essa é a ferramenta que a gente vai usar lá para fazer a equalização dos carburadores, beleza? Então, já volto aí, fazendo a equalização. Para vocês vai ser logo e para mim daqui a uns dias, beleza? Então é isso aí. Falou e até logo.